Na avaliação de desempenho, é necessário que a gente crie uma base sólida para que a gente consiga ter o máximo de aproveitamento dentro da própria avaliação. Pense que uma avaliação de desempenho feita corretamente, ela vai promover diversos benefícios para a organização, para o colaborador, para os clientes, consequentemente, e para as tarefas, para o processo. Mas uma análise, uma avaliação de desempenho feita de forma errada, feita de uma forma falha, vai promover totalmente o inverso. Em vez de ajudar, vai atrapalhar mais ainda a relação entre colaborador e empresa e colaborador-processo. Por isso, é necessário ter uma base. O que é essa base? Pense que tudo que nós fazemos na nossa vida, nós começamos do zero, nós começamos a partir de um momento para que a gente consiga chegar e escalar isso de uma maneira tangenciável, né, para a gente poder chegar a isso lá no topo. E pensando dessa forma, pensando nessa estrutura e nessa questão de base, eu tenho aqui três coisas principais que constroem a base de uma avaliação de desempenho eficaz. A primeira delas é a transparência barra, né, a questão da pessoa ser transparente, ela ser totalmente, né, colocar o que ela pensa, ela ter essa possibilidade de dizer o que ela pensa, ela ter essa abertura de ser totalmente sincera com a empresa. Então, transparência barra sinceridade é algo totalmente imprescindível dentro da avaliação de desempenho. Isso por quê? Porque se você, dentro da cultura da organização, dentro da cultura da tua empresa, tu não fortalece a transparência, tu não fortalece a questão da pessoa ser sincera, tu não fortalece a sinceridade, o que isso promove? Promove que quando a pessoa for receber um feedback ou quando a pessoa precisa dizer por que ela não conseguiu atingir o desempenho, ela vai se sentir retraída, ela vai se sentir com medo de passar o próprio feedback ou de receber o feedback. Quando a gente trata feedback, feedback nunca pode ser algo que trate a pessoa que ela tenha medo de receber um feedback. Ela precisa ter o prazer de receber aquele feedback, entendendo que aquilo é algo para ela ter uma evolução e nunca uma involução. Só que isso base do princípio de que todo mundo é transparente. Desde a gestão até os cargos mais baixos, a gente precisa promover a transparência em todos os lugares. Transparência em questões de falar de remuneração, transparência em questões de falar de tarefas, transparências em chamar a atenção, transparência em trazer a questão de erros e acertos para a pessoa. Então eu preciso disso, eu preciso ter essa questão de ter a transparência que vai promover sim um grande retorno na hora de eu passar o feedback, de eu fazer a avaliação de desempenho. Um outro ponto que é imprescindível também dentro da avaliação de desempenho é a questão de analisar os cargos. Eu não posso colocar um programa de avaliação de desempenho sem eu entender quais são os cargos que eu tenho na minha empresa, quais são as características desses cargos, quais são as funções e tarefas e atividades desses cargos, quais são os níveis técnicos, conhecimentos técnicos que esse cargo exige. Como, por exemplo, se eu pego um cargo de médico de um hospital, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que atender pacientes, né, fazer cirurgias, promover a saúde. Ele tem várias tarefas que ele vai ter que fazer. Só que ele tem uma competência técnica muito alta, ele precisa ser formado em medicina e ter o CRM, ele precisa ter o registro do CRM. Mais do que isso, ele precisa estar em constante atualização sobre possíveis doenças, sobre novos patógenos e tudo mais. Se a gente pegar, por exemplo, a pandemia do Covid, que trouxe, né, em 2020 grande surto de Covid no mundo todo, em 2021 também, se a gente parar para pensar que, imagine os médicos que estavam desatualizados, ou os médicos não se preocuparem em atualizar, eles não conseguiam passar informações corretas e nem conseguiram passar medicamentos corretos para que as pessoas vencessem o Covid. Então, qual que é a ideia? Que a competência técnica dele tem que ser muito grande. O médico ele tem que ter uma competência técnica muito, muito, muito grande. E aí, quando a gente vai, por exemplo, para a zeladora ela tem a tarefa de fazer a limpeza, manter, né, a qualidade do ambiente, a higiene do ambiente, e ela precisa ter uma capacidade técnica não tão alta, ela pode ter uma capacidade técnica mais baixa. Ela pode, né, ela não precisa saber matemática nem saber física nuclear. Ela precisa entender da questão de limpar o que precisa limpar, como higienizar o ambiente, né, que produto utilizar, quais produtos não misturar. Isso é básico, a pessoa vai saber. Os dois são muito importantes. Eu sempre gosto de dizer
que a zeladora é mais importante do que o médico, talvez. Por quê? Porque a zeladora vai deixar o ambiente limpo, as pessoas vão entrar, elas vão ser bem acolhidas, ela vai evitar que doença se propague. Já o médico ele vai atender as pessoas ali depois que já teve doenças, então a zeladora tem a sua importância. Só que eu não posso medir, né, a zeladora no mesmo nível que eu meço o médico no nível técnico. Por quê? Porque os níveis técnicos são diferentes. Então, por isso que eu preciso entender os cargos. A mesma questão nível comportamental. Quando eu falo nível comportamental, aí eu posso, eu gosto de dizer que eu posso tabelar um pouco o nível comportamental. Alguns tipos de comportamento. Né? Quando a gente fala da cultura da empresa, todos os colaboradores da empresa têm que ter o mesmo nível de cultura. Por exemplo, respeitar horário, chegar sempre na hora, ser proativo, a pessoa que quer crescer. Isso são características comportamentais que eu posso querer que todos tenham. E se alguém não tiver, ele está destoando da cultura. Mas quesitos técnicos eu tenho que sempre entender qual que é o cargo, qual que é o nível técnico que essa pessoa exige. Então eu preciso ter isso na base. Através da avaliação de Olá, cargos, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Através da avaliação de cargos, eu identifico isso. Quais são os conhecimentos técnicos que a pessoa precisa ter e que ela tem que manter tendo, e quais são também os comportamentais que ela precisa ter e que elas têm que desenvolver. Dessa forma, eu passo para a próxima, que é o PDI. Eu não posso criar um programa de avaliação de desempenho sem antes criar um programa de PDI, implementar o PDI da organização. E o que é o PDI? É o Plano de Desenvolvimento Individual. Através do Plano de Desenvolvimento Individual, eu vou traçar o crescimento da pessoa. Pensem, né, que a avaliação de desempenho ela é para trazer esse crescimento, ela traz essa questão de crescer para todo mundo da corporação, todo mundo da organização. E eu me baseio isso através do PDI. Então, eu tenho lá o médico. Aonde que o médico pode chegar? Ele pode ser o diretor do hospital. Legal. Quais são as ações que ele vai ter que realizar para que ele possa chegar até ser diretor do hospital? Ele precisa ter X anos de casa, né? Ele pode ter que ter lá mais de 10 anos de empresa, ele tem que ter feito mestrado em alguma coisa, ele tem que ter X cursos, ele tem que ter tantas horas de atendimento ao público, né? Ele tem que ter série de fatores que eu coloco que ele precisa ter para ele poder se candidatar a uma vaga de diretor de hospital. Legal. Isso são critérios da vaga também. Aí dentro do PDI, esse médico vai trazer isso. Como, por exemplo, né, ele precisa ter cursos específicos ou ele precisa ter quantidade de horas, aulas de alguma coisa específica. Dentro do PDI dele, ele vai trazer como que ele vai consumir isso. Né? Como que ele vai estar consumindo esse curso? Como que ele vai estar consumindo esses conteúdos? Outra coisa, por exemplo, o PDI ele pode ser mais simples. O médico ele chega muito atrasado e eu vejo que ele não está cumprindo esse requisito dentro da avaliação de desempenho, olha que interessante, de chegar cedo, de chegar no horário e tudo mais. Então eu posso trazer isso no PDI, que olha, você precisa ser mais organizado. Se você quer subir de carreira, você precisa ser mais organizado. Dessa forma, trace aí, por exemplo, acordar mais cedo, chegar na hora, procurar não pegar trânsito, né? E beleza, isso vai ser resolvido. E aí, né, por último, eu gosto sempre de dizer que nós temos nosso feedback, né? O feedback ele tem que ser base de toda avaliação de desempenho. O feedback é a base. Para quê? Para que a gente possa sempre galgar as novas posições. Nada adianta fazer a avaliação de desempenho se eu não passo para as pessoas o resultado disso. De nada adianta eu querer fazer sozinho se eu não trago isso para a pessoa. Eu preciso trazer isso para o colaborador, eu preciso trazer isso para a pessoa. Olha, você errou aqui, você apontou aqui e apontou aqui. E para que eu possa ter um feedback, uma avaliação de desempenho muito legal, uma característica base da avaliação de desempenho é eu ter
o registro de evidências. O que é registro de evidências? Poucas organizações usam e eu gosto sempre de propor nas consultorias que eu dou que usam o registro de evidências. Quando alguém faz algo errado, muitas das vezes, o que o gestor quer fazer? Eu vou marcar porque na próxima reunião, lá na semana que vem, eu vou me reunir com ele e eu vou apontar aquele erro. Beleza, tudo bem, tu quer apontar isso num momento legal, mas o que acontece? Tu vai lembrar? Chegar lá na hora, tu vai lembrar? Às vezes não. Então o que acontece? Você pode fazer um registro das evidências, um arquivo onde você viu coisas que destoaram, tanto para bem quanto para mal, você vai anotar, para que quando for chegar na hora da avaliação do desempenho, você fale, olha, tá vendo aqui? Aqui você não foi muito bem, sabe por quê? Porque no dia tal você fez isso, você cometeu isso, você fez dessa forma, você tratou desse jeito. E isso não foi legal. O que a pessoa vai entender? Poxa, realmente eu fiz, a pessoa vai lembrar. E isso faz com que ela queira mudar, porque ela lembra o que ela cometeu, ela lembra a falha que ela cometeu, porque você não está inventando. Da mesma forma, quando eu vou elogiar, por exemplo, olha, eu gostei muito da sua posição, tá vendo aqui nesse atendimento com o cliente, tá vendo aqui nessa tratativa desse problema, você foi muito bem. Olha só o que você fez. Cara, você está de parabéns, é assim que eu quero que você faça. Assim que eu quero que você continue fazendo. Então, juntando tudo isso, né, eu junto a questão do meu PDI, eu junto a questão da avaliação de cargos, eu junto a questão do feedback, eu junto a questão, né, da transparência, e eu junto a questão da evidência das ações, eu tenho 5 fatores, 5 características que constroem a minha base, constroem a base da avaliação de desempenho, fazendo com que esse desempenho ele desenvolva quando eu for realmente fazer e querer que a pessoa cresça, a avaliação de desempenho faça sentido para ela e ela não veja como um entrave, mas sim como algo benéfico que a organização quer propor para ela. Todas as pessoas querem ser a maioria das pessoas elas querem ter um norte para ir. Se as pessoas não conseguem enxergar o próprio norte, é dever da organização dar esse norte para ela. Porque, afinal, a organização não deve só usar os recursos humanos, mas ela deve também gerir. E gerir é planejar, gerir é encaminhar para o melhor local, utilizar esses recursos com eficiência. Beleza? Eu espero que tenha entendido a base da avaliação de desempenho, espero que tenha entendido esses conceitos que eu trouxe para ti. Eu te vejo então na próxima aula. Fique comigo e, por enquanto, vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!